Vamos então dar sequência. Temos aqui, né, o nosso módulo de conexão. Eu vou então criar dentro deste módulo justamente as variáveis que vão ser utilizadas por ele. Vou colocar aqui então uma public, todas vão ser do tipo pública para que eu possa acessar de qualquer formulário. Primeiro eu vou chamar conexão e ela vai ser do tipo SQL connection. Deixa eu verificar aqui se ele passa ela aqui, ó, SQL connection. E as demais eu vou fazendo dessa forma. Então, essa primeira foi a minha public. Eu vou até copiar ela para não ter que ficar digitando toda hora o public entre alguns outros comandos aqui, porque nós vamos ter várias variáveis que nós vamos utilizar em nosso sistema. Além da conexão, eu preciso ter o quê? Uma que vai gerar os comandos. Então, vou chamar ela aqui de public command. O comando aí, se você quiser traduzir. Este nome eu posso colocar da forma que eu quiser. Só que eu tenho que falar qual parâmetro ele vai receber. A variável que passa os comandos é a SQL command. Aqui, ó, command. Então, tem que associar corretamente ela. Além dos comandos, eu tenho que passar o meu dataset. Aqui não é localização ainda do banco de dados, não. Eu tenho que passar aqui o local do dataset. Então, aqui primeiro eu vou colocar a minha variável do tipo dataset. E aqui nós temos também, além da localização do dataset, eu tenho aqui o SQL Data Adapter. Posso chamar aqui de adaptar, que eu vou saber que quando eu tiver que chamar o meu Data Adapter, eu tenho uma variável chamada aí adaptar. Então, SQL Data Adapter, desta forma aqui, ó. Além de utilizar SQL Adapter, eu vou ter que utilizar também, né, uma variável de SQL em si. Então, eu vou criar essa variável de SQL que vai carregar um caminho. Se ela vai carregar um caminho, ela vai ser aqui uma string. Ok. A mesma coisa eu vou precisar também para variáveis do tipo inteira, né, que vai carregar, por exemplo, um resultado qualquer. Então, vou colocar aqui a variável resultado e vou colocar que ela é do tipo inteira, integer. Outra que eu vou precisar que carregue informações é justamente a do registro, que vai ter informações aí da linha, né, dos dados da tabela. Então, vou criar aqui ela chamada registro, o dado da tabela nós chamamos de data row. E eu tenho também a minha que é o dataset em si. Então, vou criar um ADT, que vai ser aqui também do tipo dataset. Perfeito. Vou precisar também de criar, né, uma outra variável, deixa eu já colocar aqui abaixo, para guardar o caminho aonde vai estar aí a minha conexão. Vou chamar ela de CNN, vai guardar aí o caminho dos dados do banco de dados. E ela vai ser do tipo string, porque guarda justamente a informação. E aqui, se eu quiser, eu já posso passar o valor, né, para essa string, mas não vai ser esse valor em si aqui não. Vou colocar com vocês aqui o passo a passo, o caminho da nossa base de dados. Já já nós vamos complementar ela. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma para trabalhar o nível. Então, vou colocar aqui uma variável pública, todas vão ser públicas, que se vai ser aí o nível. Então, vou colocar vNível, de variável nível, só para não confundir com outro campo que eu tenha chamado de nível, que é o da tabela. Então, evitem fazer isso. Tá joia? Então, colocando um V aqui de variável nível para me saber que é essa da base de dados e não um campo relacionado aí, né, à tabela, como eu coloquei de nível. Aqui eu vou colocar que ela vai ser do tipo também string, porque vai carregar aí informações. São só, não, tem o contador também, né, que vai ter que ser inteiro. Então, beleza, vamos colocar aqui o contador. Se precisar depois, a gente abre o arquivo aqui, então, do módulo, né, onde está a conexão.fb, ele vai abrir aqui e nós vamos acrescentar outras variáveis aí, se necessário. Então, contador, que vai ser aí do tipo inteira, vai fazer uma contagem para a gente. Aqui como que eu vou fazer? Eu preciso passar o caminho da minha base de dados. Além do caminho da base de dados, eu tenho que passar qual usuário eu estou utilizando, é o usuário SA, e a senha que nós aplicamos lá para este usuário. Então aqui eu vou remover, né, essas aspas, vai ser entre aspas duplas. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome do local do banco de dados. Então vou colocar aqui um data source para ele buscar o local. Qual que será este local? Este local, voltando aqui na nossa base de dados, quando você clica em conectar mecanismo
de banco de dados ali, ele pega o nome do servidor, é esse nome que está aqui. Então, geralmente é o nome aí do seu computador. Então, minha base de dados é local, ele está aqui no meu computador, no nome do computador. Então, vou colar aqui essa informação. E aí basta fazer o seguinte, separar com ponto e vírgula os parâmetros, e eu vou colocar aqui o nome do banco de dados. O nome do banco de dados é initial. O nome dele não, perdão, mas o parâmetro que refere ao nome dele é o catálogo, initial catálogo. E aqui eu coloco, então, o nome do banco de dados. O nome do banco de dados, no meu caso, foi sistema. Quando eu criei o banco de dados, ó, eu tenho aqui o banco de dados chamado sistema. Eu dei esse nome para ele. Então, eu tenho que associar aqui ponto e vírgula. Coloco aqui o próximo parâmetro, que é o que? User, né, o nome do usuário. O nome do usuário tem o ID aí, que é o SA. Se você tiver criado outro usuário feito com outro, tranquilo, é só colocar ele ali. Como eu fiz com o usuário padrão, que é esse SA, vou deixar ele ali. Aqui o password, que é a nossa senha. A nossa senha aqui, a minha senha, na verdade, coloquei foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula, perfeito. Então, aqui eu tenho o catálogo, que é o meu banco de dados, chamado sistema. A variável que eu vou referenciar ele é initial. Eu tenho uma variável para o meu usuário, que é o user, que tem aí como significado, né, que tem como ID o SA, identificador dela, poderia ser qualquer outro se eu tivesse criado outro usuário, e a minha senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima aula a gente dá sequência.